Um dos maiores desafios de quem está começando a estudar para concurso público é manter uma regularidade nos estudos. Eu sei muito bem disso porque quando eu comecei a estudar para concursos públicos lá atrás, eu tinha que trabalhar o dia inteiro num banco de 8 às 18 e ainda encontrar tempo para estudar. É claro que quando eu estudei para concurso público, a gente não tinha toda essa orientação que a gente tem hoje. Na minha época, faltavam informações. Hoje estão sobrando informações. É tanta coisa, é tanta informação que a gente não sabe qual caminho seguir. Quem está correto, quem está errado, quem está falando abobrinha, esse é o grande problema. E se eu estivesse começando hoje a estudar para concurso público, com toda a experiência que eu tenho, eu não cometeria 5 falhas que eu cometi lá atrás. A primeira falha foi não ter feito uma pesquisa prévia sobre os concursos públicos que eu teria mais chance de passar, levando em consideração o tempo que eu tinha disponível para estudar. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer, num espaço ali de 3, 4 meses, um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, um concurso para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e um concurso para o Banco do Brasil. E é claro, né, o resultado não precisa nem falar, fui reprovado nos 3. Então, se você está começando hoje a estudar para um concurso público, faça uma análise da sua condição atual. Com o nível de conhecimento que você tem hoje, por exemplo, vale a pena pleitear um concurso da Polícia Federal? Ainda que você tenha nível superior? Vale a pena tentar um concurso de um tribunal, por exemplo? Ou será que é melhor você começar estudando para um concurso mais fácil, um concurso que tem menos conteúdo para estudar, talvez um concurso municipal, um concurso estadual, ou mesmo um concurso de âmbito federal, mas que seja bem menos concorrido? Uma segunda falha que eu cometi, e eu tive que aprender isso na marra: estudar para concurso público após o edital publicado é a mesma coisa que jogar na loteria. Eu me lembro que eu fui estudar para o concurso da Anatel depois do edital ter sido publicado. Entre a publicação do edital até a data da prova foram mais ou menos uns 2 meses e meio, não chegaria a ser 3 meses não. Gente, eu nunca tinha estudado toda a parte de conhecimento específico do edital. Eu lembro até hoje, né? Eu tive que estudar a Lei 9472 de 97, que é uma lei específica do setor de telecomunicações. Eu nunca tinha estudado. Mas qual foi a minha cabeça? Ah, não, eu estudei algumas matérias aqui mais ou menos, então eu deixo essas matérias de lado e vou estudar só as matérias de conhecimento específico. É óbvio, né, que o resultado foi reprovação. O melhor dos mundos é você começar a estudar para um concurso público antes de o edital ser publicado. Especialmente se você está começando agora ou tem uma base bem iniciante em relação aos estudos. Às vezes você olha para o edital de concurso, por exemplo, o edital do concurso do INSS. Você olha o edital e você compara com outros, você percebe até que não é um edital tão longo assim não. Comparado com outros concursos, o edital é até relativamente pequeno. Acontece que são muitos detalhes que você precisa aprender. Não é só chegar lá, assistir videoaula, não é só ler o PDF uma vez. Não, você precisa memorizar aquele conteúdo, você precisa resolver milhares de questões, porque com uma concorrência alta, você tem que ser melhor do que os outros concorrentes. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor. Ah, inclusive se você tem interesse no concurso do INSS, que eu acabei de mencionar, que ainda vai demorar um pouquinho para sair o edital, o que é muito bom para você estar começando, estou deixando um presente para você aqui na descrição do vídeo, viu? Dá uma olhadinha aqui embaixo e vem participar. Uma terceira falha que eu cometi, que parece ser boba, mas a maioria comete: não ter um bom planejamento de estudos em mãos. Eu, particularmente, sempre tive uma grande dificuldade em me planejar nas mais diversas áreas da minha vida. Lá atrás, eu não sabia a razão disso. Hoje eu já sei. Então, depois de alguns anos fazendo alguns testes, eu descobri que eu tenho TDAH. E aí hoje eu consigo entender, cara, por que eu ficava naquela loucura, né? Estudar de forma aleatória, eu não tinha planejamento nenhum, eu achava que era só sentar 3, 4 meses e passar no concurso, que ia dar certo, aquela coisa toda. Hoje eu consigo entender, mas lá atrás eu não conseguia entender esse cenário. E só depois que eu aprendi a me planejar é que eu passei em 4 concursos. E quando eu falo planejar aqui, não tem muita frescura não. É você ter um bom material de estudos em mãos, que abarque todo o conteúdo. Você precisa ter um planejamento ali, ó, dizendo quais dias da semana você vai estudar, em quais horários você vai estudar cada matéria, e reservando um tempinho para você resolver questões e fazer revisões. É algo básico mesmo para começar, sem firula nenhuma. Quarta falha, e aqui muitos erram: não espere a perfeição para começar. Quando você vai fazer algumas pesquisas para a internet, você vai achar lá, né, pessoas dizendo que estudam 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, que já resolveram milhares e milhares de questões, que se dedicam exclusivamente aos estudos. Aí talvez você assista uma pessoa falando sobre isso e fala assim: poxa, se a pessoa estuda 10 horas por dia, eu trabalho e só tenho 2, 3 horas por dia para estudar, então eu não vou concorrer com essa pessoa nunca. Ou seja, eu não vou nem começar a estudar. E essa é uma das maiores falhas que você pode cometer, porque você está comparando a sua realidade com a realidade de outras pessoas. E não quer dizer que a outra pessoa estuda 8, 10, 12 horas por dia, se for verdade, que ela vai passar e você não vai passar. Ao contrário, pode ser que você passe, por quê?
Você tem 2 ou 3 horas por dia, mas você sabe o valor dessas horas, porque você está investindo esse tempo no seu futuro, naquela aprovação que vai mudar a sua vida. Enquanto essa pessoa está estudando de forma completamente aleatória, não tem clareza no que ela está fazendo, às vezes está seguindo a multidão, né? Ah, é bom passar em concurso, eu também vou passar. A pessoa não tem muita clareza. Então você tem um grande diferencial em mãos, desde que você saiba exatamente o porquê de estar ali sentado ou sentado estudando essas 2, 3 horas por dia. A minha orientação aqui é a seguinte: comece com o que você tem. Tem 2 horas por dia? Comece com as 2 horas. Não tem dinheiro para comprar um material didático? Pesquise aqui no YouTube alguns vídeos, matérias que você precisa estudar e comece por ali. Não tem um notebook, não tem um tablet, né, que são maiores para você estudar? Comece estudando pelo celular mesmo. Não é o tempo que você tem, o material que você tem. Coloque uma coisa na sua cabeça: você é responsável pelo seu próprio sucesso. Então faça uma blindagem mental, foque no seu propósito, que é a aprovação do concurso público para mudar de vida e, consequentemente, vá descartando tudo aquilo que não vai te ajudar. Vai deixando de lado e foca no seu objetivo, porque aí sim você chega lá. E o quinto ponto que eu tenho para dizer é: seja persistente. Aqui eu vou dizer, eu não cometi essa falha de não ser persistente. Muito pelo contrário. Hoje, quando eu olho para trás, para mim fica muito claro que eu só passei em concursos públicos, foram 4 nomeações em concursos públicos. Hoje eu sou analista judiciário no TRE de Minas. Eu só passei em 4 concursos públicos porque eu fui persistente. Eu demorei praticamente 2 anos para passar no meu primeiro concurso público. Para eu passar no cargo de analista judiciário, que é o cargo que eu ocupo hoje, eu demorei 3 anos. Antes disso, foram praticamente 13 reprovações. Então, eu tive 13 reprovações para depois eu começar a ter as minhas aprovações. Acontece que essas 13 reprovações aconteceram no prazo de 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, eu fui estudando de forma completamente aleatória, sem saber o que estudar, sendo reprovado várias vezes. Fiquei desanimado, pensei em desistir, mas eu continuei. Por quê? Porque eu tinha claro para mim que a maneira mais rápida e mais fácil que eu tinha para conseguir uma ascensão social era passar num bom concurso. Por quê? Porque eu dependia só de mim. Como eu trabalhava no banco, eu via muita coisa errada, pessoal babando o ovo, puxando saco de chefe para conseguir promoção. E mesmo assim, né, eles não tinham estabilidade. Mesmo os puxa-saco eram demitidos. Eu queria fugir daquilo. Eu queria estabilidade e ter um bom salário. Então, na minha opinião, o caminho mais fácil era o concurso público. Por isso que eu fui persistente. E eu não sei qual é a sua condição atual, não sei qual é o tempo que você tem para estudar, não sei se você tem recursos financeiros, mas o que eu posso dizer é o seguinte: independentemente de qualquer coisa, passar em um concurso público depende exclusivamente de você. Pode ser que no início seja mais difícil a adaptação, pode ser que falte tempo, falte dinheiro, falte disposição, mas olha, vá pouquinho a pouquinho, porque lá na frente você vai olhar para trás, independente do tempo que demorar, você vai falar assim: cara, valeu muito a pena, porque a minha vida hoje é muito melhor do que a vida que eu tinha lá atrás. Essa vai ser a conclusão que você vai chegar em breve. Anota o que eu estou te falando. A persistência vai ser o seu grande diferencial.